Bom, olá pessoal, vamos conversar então nesse primeiro vídeo aqui sobre a parte de física nuclear, sobre o mais simples dos detetores de radiação, chamado detetor Geiger. O detetor Geiger, né, vocês têm um exemplo, né, uma figura no livro, onde tem um desenho esquemático do detetor Geiger, onde vocês veem lá que ele é praticamente um cilindro metálico, com um eixo central, onde é colocada então uma diferença de potencial, né, entre esse eixo central e a carcaça metálica externa, e dentro é colocado um gás, né? Esse detetor ele é todo fechado, e esse aqui é um exemplo de um detetor Geiger, né, didático aqui que nós temos no laboratório. E uma outra característica, né, que vocês têm lá, a gente não vê muita coisa nesse detetor, né, mas uma outra característica que vocês têm é a parte da frente dele, onde existe uma janela fina, né? Então essa é a parte mais frágil do detector e que a gente, né, tem que tomar um certo cuidado com ele. Fora isso, né, a gente não vê mais muita coisa aqui no detetor externamente, né, o invólucro com gás está dentro dessa carcaça metálica. A gente tem um fio e tipicamente nós temos conectores, né? Esse aqui é um conector chamado de BNC. Ele é um conector onde o sinal passa por um fio metálico central e ele tem então uma malha externa metálica que é usada para proteger esse sinal de interferências externas, né? Então esse aqui é um encaixe típico, né? Vocês podem ver aqui que esse outro aparelho aqui, que é uma fonte de tensão, né, também tem conectores desse tipo coaxial, né, ou conectores BNC ou conectores de alta voltagem, certo? Mas então essa é a cara típica, né, de equipamento que é utilizado então para sinais pequenos em física nuclear. O detetor Geiger, ele pode ter muitas formas diferentes, né? Esse aqui é um detector, então, que a gente pode, né, conectar numa fonte de tensão externa. Esse aqui é um outro detetor Geiger, que nós temos no laboratório, que é portátil, né? Onde a ampola, vocês não vão ver muita coisa, eu acho, mas a ampola ela tem aqui uma cor um pouco marrom, tá nessa lateral, e ele é um detector que você aperta aqui para mexer, e daí ele fica dando umas contagens, né? Vocês devem estar ouvindo aí. E tem um ponteiro aí, certo? Se nós aproximarmos uma fonte de tensão, ele começa a contar, vocês estão vendo? Né? Ouvindo barulhinho e um ponteiro aqui, então, que fica mostrando a contagem. De vez em quando ele dá umas leituras malucas aí, mas é um problema eletrônico interno dele, certo? Então esse aqui é um detetor Geiger, né, portátil, que nós podemos levar, né, onde ele tem uma leitura então aqui, né, de radiação em unidade aqui de microsievert por hora ou milliröntgen por hora, né, duas escalas diferentes, e que nós podemos levar então, né, para algum local, né, se você precisa olhar a radiação. E aqui nós temos um outro detector, então, né, muito parecido com esse que eu mostrei para vocês aqui, esse detector aqui, né, e ele está ligado então a uma fonte de tensão, que é esta aqui, e além de fonte de tensão, ela também tem um contador, que vocês devem estar vendo aqui, né? Está todo ele zerado agora, vamos colocar para contar, e vamos lá. Então nós colocamos aqui e ele começa a contar, né? Aproximamos aqui então a fonte, e ele está contando, né? Então, né, esse aqui é um detetor típico, né? Se eu tirar a fonte, né, ele diminui, né, a taxa de contagem, aproxima essa fonte. Essa fonte que eu coloquei agora aqui é uma fonte de césio 137, nós usamos bastante aqui no laboratório, porque ela é uma fonte com uma meia-vida alta, né? É mais de 30 anos, então ela é uma fonte que dura muito tempo aqui para as atividades no laboratório. Essa fonte aqui, claro, nós podemos controlar a tensão do detetor Geiger, né? Esta aqui, né? Deixa eu mostrar um pouco mais em detalhe aqui, né? A tensão que nós estamos utilizando aqui, né? Agora é uma tensão, isso aqui é uma escala então em kilovolts, né? Aqui é 0,4, nesse ponto aqui, né, é 0,4 kV, esse aqui é 0,6, o ponteiro está no meio, então em cerca de 0,5 kV, né, ou 500 volts nesse ponto, né? E então se eu
mudo aqui a tensão, né? Se eu diminuo a tensão, ele para de contar, né? Ou conta pouquinho aqui, né? No momento que eu aumento a tensão, ele começa a contar. Esse aqui é um dos procedimentos que nós fazemos aqui no laboratório, né? Que é variar de fato a tensão da fonte e ver como é que são as contagens do detector, e com isso nós podemos então fazer uma curva de sensibilidade desse detector em função da tensão aplicada. Ele parou de contar, está por um tempo fixo, né? Podemos recomeçar. Certo? Eu vou mostrar daqui a pouquinho, vou colocar, vocês devem estar vendo no vídeo aí a própria imagem, né, da curva de calibração. E isso então que nós costumamos fazer então aqui no laboratório. Certo? Esse aqui então é o detector que nós estamos usando aqui, e aí está a fonte. Certo? Deixa eu mostrar um outro detetor Geiger que nós temos aqui no laboratório também. Esse detetor aqui também, nós usamos bastante ele. Ele é interessante porque ele é um detetor educacional, né? Por isso ele é todo feito em acrílico, né? E então a gente pode ver a ampola interna, essa é uma vantagem dele, né? Então a ampola, né, é essa aqui que está aqui embaixo, certo? De novo, nós não vemos muita coisa, né? A janela mais fina está na parte de baixo. E vocês estão vendo aí um LED, né, que está piscando porque nós temos uma fonte que foi colocada aqui. Olha só, uma fonte, né? Se no momento que eu tiro a fonte ele para de piscar ou pisca muito pouco, somente a radiação de fundo, né? De vez em quando tem alguma piscadinha, é a radiação de fundo que está contando. Se nós aproximamos aqui então a fonte, né, ele começa a contar mais. Aí. Joia? E nesse sistema aqui que nós temos, né, nós podemos então ligar, né, o computador, né, tem uma interface de aquisição de dados aqui em cima, o computador, e nós podemos, por exemplo, fazer uma estatística, né, para ver quantas contagens tem a cada 5 segundos, por exemplo, né, e fazer um histograma, né, para ver como é que é a atividade dessa fonte, né, estatisticamente. É uma maneira de estudar estatística utilizando então essa tecnologia nuclear. Joia então, pessoal? Espero que tenham gostado aí.